Olá, deixa eu colocar o título aqui de hoje. Deixa eu só encaixar aqui para eu colocar o título de hoje. Vamos lá. Aula. Aula 3. Ok. Deixa eu ver se eu marquei certinho. Isso. Deixa eu fixar agora para a gente poder começar a nossa live de hoje. Isso. Boa tarde! Vamos esperar. Oi, Renata! Seja bem-vinda, que alegria! Hoje eu entrei uns minutinhos aí atrasado. Seja bem-vinda, viu? A gente vai aguardar um pouquinho, entrar mais gente. Olá! Rabelo, seja bem-vindo! Que alegria receber vocês! Espero que vocês gostem da aula de hoje. O maridão. A minha família sempre me prestigiando, o maridão às vezes vai estar falando com a gente também em alguns dias aqui das nossas lives, né? Essas lives de mentoria. E sejam bem-vindos todos que estão entrando. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, família focada! Como vocês estão? Estamos em mais um dia, nessa sequência linda de conhecimento sobre o relacionamento, né? Então, olha lá, filha também entrando. Obrigada, viu, sempre pela presença. Uma alegria imensa poder estar disponibilizando, né, uma hora por dia aí para estar tirando dúvidas de um tema tão difícil de desenrolar, relacionamento, casamento, né, amor, paixão, sentimento. Então eu acabei disponibilizando uma hora do meu dia para estar aqui tirando algumas dúvidas com vocês, porque parece difícil, mas ele não é. Requer um pouquinho só de uma determinação nossa, uma determinação do que você quer realmente, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu queria um relacionamento lindo, perfeito, maravilhoso, quando eu namorava era diferente, tinha outros sentimentos, né? E agora tá tão desgastado, né? Alguns casamentos até estão à beira de se desfazer, muitos já até se desfizeram. Então a gente tem que olhar com cautela tudo isso. A gente precisa entender o que tipo de relação a gente quer ter. Quem somos nós dentro dessa relação? Porque o relacionamento, ele tem uma estrutura para dar certo. Não é simplesmente conviver e acabou. Não, o relacionamento ele tem uma estrutura porque tem um emocional de cada um. Oi, Ana, seja bem-vinda. Tem um emocional de cada um. Um relacionamento, ele precisa da afetividade de ambos, a atenção de ambos, a doação de ambos. Então, esse cuidado é uma escolha nossa. Minha, do meu companheiro. Ou, né, do companheiro para a companheira e da companheira para o companheiro. Então, é uma entrega mútua. Agora, como que a gente vive essa entrega mútua, né? Olá, Andréia, seja bem-vinda. A gente hoje, boa tarde. Então, hoje a gente inicia a terceira aula. Essa é uma série que eu abri para vocês. É um resumo, tá? De todo um processo de um curso de mentoria que eu costumo dar
e oferecer para casais. Porque eu trabalho, né? Eu e meu esposo, a gente está há 27 anos, né? Completando aí de união. E também trabalhando com casais. Para quem, né, nunca nos conheceu, chegou por aqui agora, não conhecia. Então a gente já trabalha com casais, em, né, outros segmentos, a parte de casamento, né? O conceito mesmo do humano lá, Jefferson. O conceito do humano, né, dentro do casamento, do olhar diferente para montar um casamento. Então, toda essa estrutura a gente foi carregando. E dentro de formações, hoje a gente tem uma capacitação e essa capacitação tem sido colocada à disposição de vocês através do trabalho de cursos e mentorias também. Né? A pandemia veio também para abrir esse universo, muitas pessoas passaram muitas dificuldades dentro de casa, de relacionamento, e acabaram procurando ajuda. Então, o que é interessante, gente? É vocês já terem ideia de como resolver uma relação, não precisar chegar no grau de procurar uma ajuda, ou então, às vezes, de repente, a relação chega num processo que, às vezes, já está no ponto de ruptura. Então, é interessante vocês entenderem. Oi, Nina! Tudo bom? Boa tarde, seja bem-vinda. Essa é uma live aula, tá, gente? Então, não é uma live só de conteúdo e conhecimento, é em forma de aula. Então, quem tá entrando agora, eu já explico sempre no começo. Papel e caneta na mão, tem muita informação. Quem ainda não acompanhou as outras aulas, entre nas outras aulas. A primeira aula foi de apresentação dos 5 pilares. São 5 pilares que sustentam uma relação. Esses 5 pilares eu me disponibilizei em cada dia a explicar um por um. Então, a gente ontem explicou o primeiro pilar e hoje a gente vai explicar o segundo pilar. Eu vou recapitular as matérias que foram dadas nas outras aulas, tá? Então, quem puder, vai lá, porque essa vai ser só para recapitular, mas os detalhes de cada ponto estão nas aulas, então é importante vocês voltarem e assistirem as aulas anteriores, tá? Então, aqui a gente vai fazer formato de aula. Para quem não está acostumado ainda, eu vou estar conversando com vocês alguns pontos, depois eu vou virar a câmera para a prancheta para a gente fazer anotações e eu vou explicando a cada ponto que eu fizer uma anotação, eu vou explicar para vocês sobre aquele tema, tá? Então é importante sempre estar atento e se caso você vai fazer, porque eu sei que o horário é um horário mais complexo, caso vocês forem fazer alguma atividade, vocês vão, depois voltam e depois vai ficar salva e vocês podem recapitular aquele trecho que vocês perderam. Aqui consiste em quê, gente? É formação do relacionamento de forma saudável. Então aqui eu vou explicar para vocês os pilares, as estruturas para que uma relação ela dê certo. Então quem de repente está numa relação conturbada, como você consegue consertar esses pontos? Como que você consegue melhorar o teu comportamento, tá? Eu sou treinadora comportamental. Ai, perdão, eu já tô com um probleminha na garganta, então toda hora vem uma irritabilidade na hora que eu vou falar. Eu sou treinadora comportamental de casais para assuntos familiares, qualidade de vida familiar. Sou cerimonialista, desenvolvo um trabalho de formação de cerimonialistas também, e principalmente dentro da técnica do cerimonial humanizado, que é uma técnica que eu implantei, tá? E dentro do conceito de família, a gente, como, né, com essa experiência nossa de tantos anos de casado e só trabalhando com casamento, trabalhando, tocando em casamento, trabalhando com assessoria de casamento, trabalhando com formação emocional do casal. Então, todo esse processo, né, tantos anos só com esse universo de relação, relacionamento, tantas experiências passaram por nós, a gente utilizou um método dentro do nosso casamento, e a gente viu que deu certo. Então, esse método muitas vezes fala assim, nossa, como é que vocês conseguem no dia de hoje ter um casamento tão longo, né? E como, principalmente quem conhece a gente, pergunta, né, como é que vocês conseguem se dar tão bem? Às vezes, mesmo em época, às vezes que a gente tá conturbado, né, como que a gente passa essa fase? Por causa dessa metodologia que a gente usa, e a gente usa com a gente e com nossos filhos. Então, essa metodologia eu uso nas mentorias, tá? As mentorias individuais, que são contratados os pacotes, os ciclos que a gente faz. Aplico também no desenvolvimento dos cursos. Porém, agora eu tô com essa disposição de estar com vocês todo dia, passando um pouquinho dessa informação. Então, para começar essa série, eu selecionei o principal, né? O esqueleto de tudo, onde começa tudo, esse apoio dos 5 pilares. Então, são 5 pilares, cada pilar ele tem uma explicação única para cada um e um interliga no outro.
tá bom? Eu vou explicar agora para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que? O segundo pilar. Olá, Luiz, Dani, tanta gente entrando, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela confiança, ok? Quem tá entrando ainda não conhece, é uma aula, tá? Então vai ter um momento de prancheta com papel, caneta, tá? Eu vou explicar, vai ter um pilar específico, a gente vai falar o porquê tem que ser papel e caneta. E também a gente vai estar conversando aqui um pouquinho. O segundo pilar é sobre o outro no relacionamento, né? O outro na relação. O que é esse outro? A outra pessoa com quem eu vou ter o meu relacionamento. Então, o primeiro pilar foi a inteligência emocional e todo o contexto psicológico meu. O segundo pilar é a inteligência emocional minha aplicada e todo o contexto emocional das pessoas que eu vou me envolver na minha família. Em primeiro lugar, tem uma hierarquia, né? Em primeiro lugar, seu companheiro ou companheira, e depois vem os filhos. Então, a estrutura de uma família é essa. Pai, mãe, filhos, né? Companheiro, companheira, filhos. Não importa, tá, gente? Qual estrutura tem a sua casa, né? Tem casas que não tem essa configuração. Não tem problema. Você vai tudo que eu tô falando baseado no meu exemplo, tá? Só que o meu exemplo é da minha vida. Então, uma coisa muito legal da nossa estrutura de aula é assim. A aula ela é feita para o relacionamento. Daí você vai aplicar na tua realidade. Você vai ver os membros da sua casa, dentro do seu coração, ocupam esses papéis. Daí você vai colocá-los e vai aplicar o método em cima. Tá bom? Então, cada casa ela tem uma estrutura. Então, você vai montar essa estrutura perante isso. Eu sou separado. Então, vai colocar essa estrutura dentro desse elemento do método. Tá bom? Para você obter resultado. Então, o emocional, toda essa parte emocional, ela é aplicada no outro. Como que funciona o outro? Você entendeu na aula passada como você funciona. Quanta coisa você precisa... Olá, gente, quem tá entrando, agora eu já tô no clima da aula, muitas vezes eu não vou estar olhando os comentários, mas eu deixo já o agradecimento aos presentes aqui. Oi, Ana, mentorada linda. Eu deixo já aos presentes, tá? O meu agradecimento pela presença de vocês. Porém, como aqui a gente dá muito conteúdo, gente, o tempo é pouco, é muito conteúdo mesmo. Se vocês forem ver as aulas passadas, vocês vão ver que é um conteúdo atrás do outro, né? Não dá tempo de respirar. É diferente de uma live normal de bate-papo, tá? Aqui é aula mesmo. Então, eu preciso tentar falar o máximo de assuntos, né? O máximo de itens possível do tema dentro do dia de hoje. Então, o que a gente fala do relacionamento? Vocês entenderam como vocês funcionam na aula passada. Então, o que era o primeiro pilar, que era o eu, né? Vocês entenderam como eu funciono, como a minha inteligência emocional funciona. Agora, como que eu aplico no meu relacionamento? O mesmo sistema. A única diferença é que o teu olhar, ele não vai estar virado para você, ele vai estar virado para o outro. É a única diferença. Toda aquela análise bem minuciosa do ser humano, da parte psicológica que a gente viu na aula passada, você vai ter que aplicar ao outro também. Por quê? Porque daí você vai entender o outro. Você vai entender onde está o conflito do outro, onde ele não consegue se superar. Então, o que antes para você era vilão, o que antes você olhava e falava assim, não, vamos pegar uma esposa falando pro marido, né? Aqui vai ser sempre exemplos, tá, gente? Então, meu marido é bruto comigo, meu marido é indiferente comigo, né? De repente, quando você faz toda aquela análise que você aprendeu na aula passada, para você se autoconhecer, você faz observando o outro, você vai falar assim, ele não é bruto, ele está bruto. Percebeu a diferença? As pessoas, elas estão, elas não são. A nossa essência, ela é sempre ao bem. O nosso corpo, devido a todo o processo de deteriorização, de coisas que de repente não foram estimuladas, né? O ser humano, a carne, ela já, né, automaticamente, ela já vai perdendo aquele vigor que seria 100%, que seria a sua essência total.
né? Senão você não seria humano, né? Você seria celestial. Então a gente tem que diferenciar isso. A gente tem que sempre que lembrar que nós não somos celestiais. A gente é humano. Então a gente pode ter uma essência plena, bonita e valiosa, porém muitas vezes a nossa carne, né, que as pessoas falam a carne é fraca, a nossa carne, ela tem as suas limitações perante o quê? A sua formação, a característica do que ela vivenciou. Então, tudo isso influencia no ser humano. Então, se você olha o outro da forma que você está se olhando, né? A gente fala, a gente não quer né? A gente não faz pro outro que não quer que façam pra gente. É mais ou menos assim. É engraçado você observar por esse ponto de vista, que você observa o quê? Que a escolha é sua. Você decide a reação que você vai ter. Você decide a análise que você vai fazer do outro. Não é verdade? Então você olha e fala assim, não, ele não é tão bruto assim. Gente, ele é marcado por isso que ele viveu. Está naquele ponto, então naquela característica do temperamento. O temperamento dele, eu não sabia que existia temperamento, eu não sabia que existia traço de caráter. Eu não sabia, então, olha, unindo isso a isso, dá a ele hoje. Então, como que ele pode ser diferente hoje? Se eu trabalhar um item, trabalhar o outro, eu vou ter outro resultado. Não é você, vai ter que fazer coisas para que ele fique confortável no que é limite dele. Não, você passa a ver ele diferente. Da mesma forma que você começa a explicar os seus defeitos e você começa a achar soluções, você começa a entender o outro e começa a entender onde estão as soluções do outro. Daí vem um outro ponto, tá, gente? O que é importante? Oi, sejam bem-vindos todos que estão entrando. Estou muito feliz com a presença de vocês. Então, o que acontece com esse processo dessa análise? No momento que você viu ao outro, que você teve o discernimento de mostrar para o outro, né? Por isso que é muito legal a mentoria de casal. Eu amo fazer mentoria com casais, porque você traz uma consciência e traz o outro a consciência. Daí eles começam, meio assim, uma competição benéfica. Eles começam a competir quem consegue melhorar mais os seus limites, entendeu? Para alcançar resultados mais rápidos para a relação. Então, ele é muito legal. Então, quando é um só que faz, por exemplo, o acompanhamento, ele vai melhorando. E a melhora é rápida, gente. Vocês não têm noção. Os mentorados, normalmente, assim, em pouco tempo... Olá. Os mentorados, pouco tempo, eles já vão vendo resultados. E esses resultados são visíveis. Entendeu? Porque assim, são mudanças às vezes que você fala, nossa, mas era óbvio, eu não vi. Não, você não viu porque a sua consciência ainda não estava preparada para ver. Daí, no momento que você traz a consciência, você se sente no comprometimento de fazer aquela mudança. Então, daí vem a escolha do outro, entendeu? A escolha é sua. Eu escolho ser família. Eu sei que eu posso ser família. Eu sei que eu consigo vencer meus limites. Eu sei que eu vou vencer o que foi colocado em mim pelos meus pais que falaram errado. Eu sei que eu vou vencer o que foi falado para mim quando eu sofria bullying na escola. Eu sei o que eu vou vencer, o que foi gravado em mim que me limita, que eu sofri no meu trabalho. Eu sei que eu vou vencer o que muitas vezes no meu relacionamento foi falado palavras que machucou. Então a escolha, ela é sua, você sabe que você vai vencer. Só que a sua vitória não é uma vingança pessoal. Isso que é diferente, isso que as pessoas não estão sabendo viver. O desequilíbrio, ele tá aí. Porque não é uma vingança pessoal, eu vou vencer e a outra pessoa vai ver que eu venci. Não. Eu vou vencer porque eu quero sorrir na minha relação. Eu quero que a minha relação ela seja saudável, ela não seja à base de choro, de sofrimento. Eu tenho que ser feliz onde eu tô. Daí você vai trazer a outra pessoa para a consciência igual você teve. Você teve um processo, outra pessoa tem direito de ter também. De repente o processo dela é mais longo, né? Daí você vai trabalhar se você tem paciência ou não. Outra coisa também, tem que ver se ela tá apta a mudar, né? Se de repente ela já pegou consciência, mas ela escolheu não, então ela tem as consequências da escolha dela. Às vezes eu já tive acompanhamentos que eu fiz de pessoas, né? Foi até uma mulher que ela passou um processo difícil, longo, né? Daí ela precisou sair daquela relação
se refazer como pessoa. Ela ainda achava que ela ainda tinha um processo naquela relação. Foi necessário ela passar por essa história, ela voltou para aquela situação. Daí ela, com outra forma de consciência, ela viu que realmente a outra pessoa não estava apta à relação. A outra pessoa não era apta. Tá? Gente, muitas coisas eu aprendi e muitas coisas eu tive iniciativa também quando eu comecei a ver tantos casamentos que eram nulos também, né? A Igreja Católica tem muito esse processo da nulidade, né? Alguns outros segmentos não tem. Mas aí eu fiquei me imaginando, pensando, né? O que era analisado nesses processos? Quando você vai ver o que é analisado, né? Porque é como se fosse um júri, né? Tem toda a estrutura de um júri mesmo. Você vai ver o que é analisado, o que é conversado com cada um, você vê que cai no processo da mentoria. Que é o quê? É tudo isso que eu estou explicando para vocês. A pessoa que está à frente, o juiz, no caso, ele pergunta, vocês fizeram tal coisa? Vocês tentaram? Vocês viram o limite do outro? Vocês procuraram uma ajuda? Sabe, são tantas coisas que você olha e você vê que está dentro desse processo de ensinamento. Ai, que legal! Isso. Às vezes eu não consigo acompanhar, tá? A gente vai passando aqui. Isso. Então, olha, às vezes vocês podem estar passando todas essas situações, né? Então, aqui eu vou estar oferecendo essas ferramentas. Espero que elas sejam ótimas para a vida de vocês. Quem de repente precisar de um acompanhamento, né? Eu estou à disposição com o meu trabalho. Mas aqui a gente tem essa uma hora que eu acho que já ajuda bastante a dar esse pontapé inicial. Não é verdade? Quem está acompanhando as outras aulas, eu creio que tenha bastante informação que vocês não sabiam. E muitas coisas ajudam, né? Então, daí a outra pessoa, ela precisa dar o seu sim também, né? Só que o sim dela, daí vai depender também da sua estrutura. Porque muitas vezes o sim dela não está naquele horário. Está um pouco mais à frente. Daí é onde você trabalha também a paciência, que faz parte da tua personalidade também. Então, quando você se conhece, você começa, é que nem massinha de modelar, você vai se modelando. Como você já sabe como é o funcionamento do teu corpo, como são suas reações, de onde elas vieram, né? Muitas reações nossas vêm de marcas que vieram lá da barriga da nossa mãe, vêm do nosso começo da nossa infância. Então, vocês começam a prestar atenção e vocês vão lutando contra isso. Vocês vão formando dentro de vocês uma consciência nova. E isso reflete, viu, gente? Cada um fala o nome, mas não importa os termos. Aqui eu não ponho, vocês podem ver, eu evito falar rótulos e termos. Eu falo mesmo do conceito técnico, porque cada pessoa que está assistindo essa live, ela é de um segmento religioso, ela é de uma mentalidade. Então, eu queria mesmo que você... Eu sei as que eu sigo, né? Que dentro da minha casa dão muito certo. A gente vai conversar um pouco. Mas, na verdade, cada um tem o seu estilo, seu encontro, seu jeito de sentir. Então, aqui eu coloco os termos técnicos que são para todos. E vocês vão encaixando na vida de vocês, no formato de vocês. Bem-vindo a todos, tá? Eu vou olhando às vezes aqui para ver. Então, o que eu tava falando relacionamento. Então, é isso. A base, ela é essa. Autoconhecimento, conhecimento para você. Então, o olhar virou para você. Primeiro pilar, você se olha. Quem é você? Seu emocional, até onde ele aguenta, como é o funcionamento. Eu tenho limites, só que hoje eu sei meus limites. Hoje eu sei momentos que para mim é tenso, é complexo, então eu já chego assim nos meus filhos e falo, olha, agora é hora de parar, porque senão não vai dar certo, vocês não vão ver coisa saudável na mãe, porque eu já tô chegando no meu limite. Mesma coisa com o Walter. Então, às vezes, a gente tem momentos assim, né, que são de todos os casais. Então, é assim, não é mar de rosa, é como você passa a situação. Entendeu? Teve uma pessoa que eu achei interessante, que há pouco tempo atrás falou assim, o casamento, ninguém fala que só tem espinho. Daí, eu até brinquei, né, acho que foi o Walter até que falou, virou e falou assim, eu brinquei, eu falei, fala pra ele, que era o Walter tava falando. Vai segurando no cabo da rosa, que tem espinho, bastante espinho, mas na hora que você chega lá em cima, tem uma flor bonita. Então, esse processo de você passar isso, ele é do autoconhecimento. Essa é a parte.
Se você não dispuser de um tempo para você se entender, se você não parar um tempo, vai ficar sempre vivendo conflito, briga. O tempo inteiro discussão, o tempo inteiro você é a si mesmo, você não tem jeito, você é a si mesmo, você não tem jeito. Às vezes eu falo com meus filhos, qual que é a escolha que vocês estão querendo fazer quando eles estão teimosos em algum erro? Eu mesmo, às vezes eu falo, daí eles falam assim, mãe, mas a senhora fez isso. Eu falei assim, então, mas você vai seguir o que você acha que eu fiz de repente de errado? O que eu fiz estava certo? Eu não melhorei e não faço mais isso? Então, assim, são pontos interessantes de você ver. Por isso que eu falei, a gente não é, a gente está. E a escolha de estar é nossa. Se a gente alguém pega e fala assim, você é chata, você é chata. A escolha de estar chata é sua. Você pode não ser chata. De repente você está com um limite dentro do seu temperamento, você está num ambiente difícil, o seu traço de caráter te dá certas reações, automaticamente você ficou chata. Só que a escolha é sua. Se você trabalha o temperamento, trabalha o traço de caráter, harmoniza o ambiente onde você está, você passa a ser legal. Até as pessoas te veem diferente. Fala, caramba, olha, ela é esforçada, nossa, que vergonha, olha, eu tô fazendo isso pra ela. Então, entendeu, gente? O relacionamento, isso que eu vou falar com vocês hoje, que eu estou conversando com vocês hoje, ele pode ser aplicado no casamento, principalmente quando você traz o outro para essa realidade, você mostra e fala, você sabia que existia? Outra coisa também que é interessante, que eu percebo muito, que acontece às vezes com mentoradas minhas, é o seguinte, Elaine, é muito louco isso. Elaine, eu descobri, mas ele acha que é ridículo essas coisas que eu falo. Entendeu? Daí como é que eu faço? Pergunta difícil? Não é não. Sabe como é que você faz? O que é que você está ouvindo? O que é que você está assistindo? Que ambiente que você está? Esse ambiente, ele te favorece? Se eu for falar para vocês sobre temperamento, mudar a forma de pensar, trabalhar em outras coisas, vamos supor, se eu for falar para vocês, vamos trabalhar em alguma outra coisa que ganhe um dinheiro diferenciado, daí, de repente, seu companheiro fala assim, para de falar besteira, isso aí é para quem já está fazendo tal coisa. Daí, eu vou fazer o que nessa situação? Eu vou falar, ele não tem jeito, ele não me escuta. Não, eu vou olhar, o que eu estou escutando? O que está dentro da minha casa? Começa a coloca palestra, coloca assuntos para vocês falarem, nossa, olha que matéria legal que eu vi aqui, amor. Olha, lê para você ver, vê o que você acha, entendeu? Ou então, começa a fazer um curso qualquer e fala, olha que legal, você quer fazer comigo? Começa a ouvir coisas que contribuam para o que você quer colocar para ele, a luz da consciência dele. Não é fazer a cabeça dele, é trazer ele a consciência. Porque se ele chegar a ter essa consciência que você tem, você concorda comigo que as reações dele e sua vão ser diferentes? Só que se você permanecer, não é verdade? Se você tem uma tendência a ter insegurança, se você, a outra pessoa, você acha que ela não está na luz da consciência, para que você vai ficar em ambiente, muitas vezes, que tem pessoas com perfil e que vão te incomodar? Mas a gente tem que ser social, sim, mas existem vários formatos de pessoas que a gente tem, né, um processo de convívio que pensam como nós. Por que você não marca, de repente, um encontro com pessoas que falam a mesma língua? Mas ele não vai entender? No começo ele não vai mesmo. No começo ele vai achar estranho, absurdo, ele vai, fica irritado, vai uma vez, vai duas, de repente ele vai ouvindo aquilo lá, vai tocar ele vai ver assim, poxa, eu tô ganhando pouco e aquele cara tá falando que pode ganhar mais. Como é que é essa história? Sem perceber, aos poucos, ele começa a prestar atenção. Entendeu? É assim que funciona. Não adianta forçar a brigar. Vocês têm que fazer de forma saudável esse processo do relacionamento com o outro. Tá ok? Então, eu vou dar uma recapitulada no que a gente estudou na aula passada.
É um insistindo, só que é um insistindo, Andréia, que eu achei interessantíssimo. A gente insiste mesmo, só que a gente insiste de um outro linguajar. Como a gente já está consciente, a gente começa a insistir usando elementos que tragam a consciência. Então, você pega algo que você já entendeu, você coloca elementos em volta em que o olho dele vai ver aquilo. Então, na hora que ele olhar, o cérebro dele já vai pegar a informação do que você falou. A hora que ele vê, ele vai falar, sabe, lá dentro do cérebro, no subconsciente, lembra que eu expliquei? Já vai vir aquilo, entendeu? Já vai vir aquilo, opa, peraí. Ó, vou dar um exemplo bem simples, tá? Você quer comprar um carro, você quer trocar o seu carro. Então, vamos supor que eu quero, eu vou pegar uma Mercedes. Dá um exemplo bem assim, pegar uma Mercedes, né? Daí você vira, toda vez que você sai na rua, quase não tem carro. Na verdade, você nem vê às vezes na rua, dependendo da cidade que você tá, você nem vê Mercedes. Mas o seu cérebro, na hora que ele compra a ideia, que é falado e é gravado nele, quando você sair, você vai ver Mercedes em tudo quanto é lugar. E você vai falar, caramba, eu não via muito Mercedes, até que Mercedes é mais, né? As pessoas têm comprado. Sabe um negócio assim? Eu tô dando exemplos aleatórios para vocês entenderem. Boa tarde, boa tarde. Quem tá entrando agora, a gente tá numa sequência de aula. É aula, tá? Já vou virar pro papel. Então é legal vocês pegarem as aulas anteriores, tá? Vai lá no feed que tá tudo salvo lá. Vocês assistam, porque tem uma sequência para vocês entenderem as outras aulas também. Então, ó, o que acontece com a sua cabeça? A sua cabeça começa a ver aquele item, entendeu? Ele começa a prestar atenção no item. Então, a mesma coisa acontece com você e acontece com quem? Seu filho, com seu companheiro. Você começa a introduzir nele elementos que, a hora que ele olhar, aquela informação já bate e entra. Por isso que, às vezes, a pessoa não consegue resultado. Porque ela bate em informações que são contrárias àquela. Se você tá com ciúme, você fica falando, aquela menina, aquela mulher, na cabeça dele vem a imagem. Você entendeu? Vem a imagem de mulheres naquele formato que te incomodam. Se você põe, nossa, a gente não deve cometer esse tipo de atitude com o companheiro, isso causa uma humilhação, e de repente você mostra, olha fulano de tal, as pessoas tiram sarro dela, porque ela nem sabe que o marido tá curtindo mulheres assim, entendeu? Você mostra coisas que ele começa a entender que aquilo que ele tá fazendo não tá batendo, não tá coerente. Então, é a forma que você insiste, a forma que você explica, você inverte a polaridade da situação. Em vez de você pôr na frente dos olhos dele, para o cérebro dele captar mais o que você não quer, ao contrário, você põe na frente dele elementos do que você quer. Entendeu? Você põe exemplos, pessoas, mas não é para comparar. Virar e falar assim, você tem que ser igual ao outro. Isso daí não vai dar certo, tá? Porque entra no processo daqueles processos que eu expliquei ontem sobre o temperamento. Entrou naquelas características, a pessoa não tá pronta para perceber que ela tem que mudar, ela vai pegar aquela característica e vai segurar ela, daí você dança. Então não é assim. É você trabalhar ela para que ela entenda o que ela tá cometendo de errado ou que ela pode mudar no jeito dela, porque ela tem uma característica igual você tem, você tá mudando, ela também é possível ela entender que ela precisa mudar. E quando você mostra para a pessoa, né, para o companheiro ou para a companheira ou para os filhos, que isso faz parte da vida, que tudo que eu passei na aula passada faz parte do corpo dele também. Você abre a possibilidade dele mesmo, você não precisa fazer esse processo, ele mesmo vai fazer sozinho, ele vai falar, caramba, peraí, eu tenho que melhorar meu temperamento, eu tenho que melhorar meu traço de caráter, eu tenho que melhorar esse processo meu de relacionamento, colocar uma inteligência emocional no meu relacionamento. Daí é legal que vocês dois, você não vai ter tanto trabalho, você vai cuidar só de você, ele vai cuidar só dele, vocês vão obter resultado. Vou para a prancheta agora, eu vou levar vocês para lá, quem quiser pode ir anotando, tá bom? Eu vou mudar um pouquinho aqui a posição agora para vocês. Opa! Ok. Deixa eu mudar aqui, colocar, tirar o fio.
certo? Daí, comparou, perdeu, isso mesmo. Essa psicóloga sua é fera. Eu tenho vários psicólogos amigos, tenho os psicólogos também que acompanham a nossa vida também. Terapia também é uma bênção, tá, gente? Quem acha que é coisa de louco não é, não. Terapia é a salvação da vida da gente, tá? Treinamento comportamental, como eu já expliquei, quem ainda não estava aqui, eles são exercícios do emocional, exercícios que é feito para você desenvolver, não só do emocional, né? Tem treinamento de várias áreas, mas no meu caso é treinamento comportamental. Então, a gente vai trabalhar o comportamento perante a emoção e você vai ter exercícios que você vai começar, né? Começo, meio, e a gente sempre tende a um final, né? Com um grande resultado. E o psicólogo, ele faz todo um processo de terapia, um acompanhamento, né, nessa parte dessa função mais profunda. Então, são serviços que eles são interligados, né, um ajuda o outro, mas eles são bem distintos, tá? Eu vou fazer um resumo para quem não teve aqui ainda. Eu vou fazer um resumo breve, tá, do que a gente está estudando esses dias. Então, na primeira aula, o que eu falei? São 5 pilares, tá? Eles não podem ficar abertos. Opa, fiz errado aqui, peraí. Tá, vou fazer nesse formato para vocês entenderem. São 5 pilares, todos eles têm uma base, tá? Que é um alicerce, vamos colocar assim. Tá dando para entender, gente? Tá, né? Um quadradinho, eu tô olhando por cima aqui. Tá? Tem 4 pontos de apoio. Então, é assim, ó, é um pilar... Tem 4 pontos de apoio. Esse aqui é você, que é o coeficiente emocional. Aqui, essa união aqui é o coeficiente de inteligência, que é o que? A nossa capacidade de entender tudo que é falado para nós. O pilar é toda a estrutura. O primeiro pilar sou o eu. O segundo, o outro. O terceiro são bases que sustentam, tá? Para fechar esse ambiente que é mais o que mais atrapalha, né? Se não tiver bem resolvido, é o que mais atrapalha uma união familiar, que seria o que? A saúde, cuidado com a saúde mental e física, com as finanças, tá? Que aqui é o financeiro. E aqui, vocês me falam se tá dando, tá focado, tá, gente? E aqui é a fé. Vocês veem que aqui tem ações de fora, essas ações elas têm que ser fechadas por um muro, tá? Então, a gente vai construir um muro para formar uma fortaleza, essa fortaleza onde a maior base é eu e o outro, esse relacionamento. Se não tiver esse relacionamento, essas aqui não funcionam direito, tá? A portinha aqui para sair, porque eu vou explicar por que sai, tá? Na minha casa tem meu marido, tem eu e tem meus filhos. Essa é a minha família, tá bom? Daí a minha família, meus filhos, eu vou educá-los para eles entenderem essa estrutura, para eles formarem dentro deles a necessidade de viver essa estrutura, para quando eles casarem, eles formarem a estrutura deles. Tá bom? Daí eles vão construir a família deles da forma que eles querem, mas eles vão saber que eles vão ter que seguir também isso aqui para dar certo. E eles vão me honrar e honrar o pai dele. Entendeu? Eles vão... Isso é honrar pai e mãe, é quando o pai e a mãe ensinam para o filho o melhor. Eles ensinando, eles vão viver o melhor. E no momento que você vê eles sendo felizes, você vai saber que você deu certo. Você vai saber que valeu a pena e eles vão te honrar porque você vai ver que valeu a pena. Daí o outro filho vai montar a estrutura dele. Vocês perceberam que são casas separadas? Um filho não interfere no outro filho, tá? Um erro muito grande é quando os pais querem forçar seus filhos a viverem situações que para eles, na história de vida deles, não vai fazer diferença. Você entendeu? Eles construíram a casa deles. Esse aqui, ele também construiu a casa dele. Eles honram pai e mãe. Esse não tem interferência nesse. Então, não tem aquele papo de que um irmão interfere. Ele pode pedir ajuda quando precisar, aqui e aqui. Esse aqui pode pedir ajuda quando precisar, aqui e aqui. Mas ele não tem obrigação e ele não tem obrigação. Porque os pais já educaram, já fizeram a missão, eles formaram a família deles,
né? Na própria Bíblia até fala, né? Deixai pai e mãe formar a sua família. Então, família, tá? Agora passa a ser uma outra família. Essa família não é mais a mesma. Agora é pai e mãe. Aqui é uma outra família. Essa família honra pai e mãe pelo ensinamento que pai e mãe deu, pelos frutos que eles deram devido ao ensinamento dos pais. Se eles precisam, de repente, uma hora ou outra, ajudar o pai e a mãe por alguma forma, tudo bem, mas a história que os pais tiveram é uma, a história que eles têm é outra. Os pais, às vezes, fizeram um monte de coisa errada, eles têm a consequência deles. Não é porque eles têm a consequência deles que esse vai ficar escravo a vida inteira de consertar as consequências deles. Eles vão viver as consequências dele. O filho, ele vai fazer a vida dele e ele vai poder ajudar à medida que ele tem condições. Compreendeu? Eu vejo muito pai e mãe anular seus filhos. Muitas vezes os filhos nem formam família porque acham na obrigação que tem que ficar cuidando do pai e da mãe. Então, é tomar muito cuidado com isso, tá bom, gente? Então, aqui, ó, é o outro, a relação, tá? Essas são as relações. Então, a mesma coisa, né? A gente fala que a gente não gosta do vizinho cuidando da vida da gente, então agora vocês entendem. Então, a estrutura para que dê certo, ela é feita dessa forma. Às vezes o pai, eu sonho que esse aqui não gosta muito do que esse aqui faz, mas eu sonho que eles vivam juntos. Se tem condições, se esse aqui não afeta nada dentro dessa família e esse aqui não afeta nada de mal, né, não faz coisas erradas, não deixa, né, não causa mal-estar, tranquilo, convive sim. Caso, infelizmente, não consiga, não é a morte, a ruptura, porque aqui é uma casa, aqui é outra casa. E tudo é o que eu falei para vocês, gente, tudo é passageiro, tá? Tudo é passageiro, uma hora vai passar. É fase. Se algum, né, não acompanhou essa troca, essa mudança, essa fase, lamento, é consequências das escolhas que fez. Tá? Agora, se ele consegue ainda ter tempo de resgatar, legal, né? Mas para isso precisa da mudança, do jeito que é, aceitar do jeito que é, acabou. Isso ninguém, nem dentro da relação marido e mulher, para ser assim. Não é para você aceitar e acabou, entendeu? É para vocês terem o discernimento de entender o outro, como o outro funciona, tentar ajudar ele a melhorar. Mas se ele escolhe não melhorar, daí não é mais obrigação sua ficar aceitando, né, situações limites, tá bom? Então, eu acho que deu para entender isso. Caso alguém tenha dúvida, pode me perguntar depois, tá? No direct eu tô sempre. Então, a gente é formado, nós, tá? Lembra? Nós temos um corpo que rege nossas atitudes. Esse corpo, ele tem 5% e 95% de inconsciente e de consciente, tá? Então, aqui é consciente, aqui é inconsciente meu corpo. Tudo que tá aqui, gente, é gravado como informações. Essa é a aula de hoje. Ela é gravada como informações igual do computador, tá? Igualzinho do computador. E aqui no nosso consciente é o que nós vemos, o que nós achamos, o que nós sentimos de forma consciente. Se o que está gravado aqui, que é comprado como verdade, aqui não tem, aqui é assim, a informação bateu, ficou, tá? Aqui não, aqui você pode mudar a sua opinião, porque você está consciente. Aqui não, aqui no momento que entrou, você não tem mais como acessá-lo. Então, se você colocar coisas ruins aqui, você vai ser ruim. Se você colocar coisas boas aqui, você vai ser bom. Então, daí, Elaine, mas como é que eu faço, né? Eu fui mal criada, meus pais me criaram mal, me machucaram muito, falaram muita coisa pra mim. Aqui eu fiquei muito amarga, muito presa, muito amedrontada, né? Eu tive uma mentorada há pouquíssimo tempo que ela falou pra mim, gente, agora que eu descobri você me explicando isso, que tudo que eu punha a mão quebrava, porque a minha mãe falava sempre isso pra mim. E eu fiquei com isso tão forte em mim. Então, por quê? Porque como ela ficou com isso forte nela, a maior parte do cérebro dela, que é o que rege o corpo, encolheu essa informação. Mesmo que ela falasse, não, eu não quebro, imagina, eu vou entrar no lugar, não tem como, eu já estou prestando atenção.
ela quebrava. Por que ela quebrava? Porque o cérebro dela mandava a informação para o corpo e o corpo soltava o que ela estava na mão. Entendeu como é que funciona? Então, tudo que você põe aqui dentro tem que ser bom. Aí, Elaine, mas você me explicou, vamos lá? O que eu expliquei para vocês nas aulas passadas? A gente é formado de uma personalidade, tá? A nossa personalidade, ela é formada por temperamento. Ai, que benção. Não tá funcionando. Isso. Ó, vamos no azul mesmo. Temperamento mais traço de caráter. O temperamento, perdão, tá mexendo, né, gente? O temperamento é o biológico, é o que vem da nossa genética, vem do nosso corpo, dos fluidos, de tudo que tem corporal, tá? Então, assim, eu tenho uma disfunção hormonal, então às vezes dispara na adrenalina no meu corpo. Eu fico extremamente assim alterada, meu coração dispara, meu corpo tudo fica acelerado. Então assim, isso é hormônio, é orgânico. Então ele tem a ver com temperamento. Então muitas vezes, eu tô nervosa, faz parte do meu temperamento tal. Então é porque eu tenho esse processo orgânico. Tá? Ou então meu temperamento ele foi formado assim, então eu sou contínua, no caso meu, às vezes eu tenho esses picos, mas vamos supor que fosse direto, daí eu teria um tipo de temperamento que tem a ver com isso. O traço de caráter ele é adquirido, então ele é adquirido desde quando o seu cérebro começa a receber os estímulos, tá? Ele é formado através de traumas, tá? Então olha para você ver como o corpo humano ele já nasce para ser deteriorado, então a gente, por isso que eu falei, nós não somos celestiais, nós temos uma essência, essa essência nós temos consciência dela, por isso que a gente tem que manter ela, mas o corpo não responde. Então, o traço de caráter, ele é através de trauma. Então, cada trauma que a criança sofreu no seu desenvolvimento vai criando uma característica dentro do cérebro de estímulo nervoso para ela se defender daquilo, aquele estímulo nervoso aquele estímulo dos neurônios, da parte cerebral, que faz ela se defender daquela sensação, causa um impacto no corpo dela. Então, é onde às vezes tem pessoas que são mais gordinhas, mais magras e altas, pessoas que são mais exuberantes no corpo, pessoas que são menos exuberantes no corpo, tudo isso porque tem a ver com os traços de caráter também, tá? É um dos elementos. Então, a personalidade é formada disso, tá? Isso foi nas outras aulas, depois vocês entram. Então, o que é importante, né? O que é esse pilar? Ele tem 4 pontos, esses 4 pontos, ele é formado do autoconhecimento, da gestão, né? Da gestão com o outro, que é o que a gente está estudando mais hoje ainda, tá? A empatia, como ele envolve as pessoas, tá? E como, no caso, ele administra, né? Todo o processo do que vem para frente, tá? Como ele administra situações. São os 4 pontos, 1, 2, 3, 4, do pilar, que sustenta esse pilar. É onde a gente já estudou autoconhecimento, está estudando agora essa parte. A empatia, o envolvimento, a gente vai estar estudando hoje também, enquanto você consegue cativar, tá bom? Então, o teu psicológico, ele é formado dessa configuração, tá? Dentro dessa configuração, você vai ter 12, que a gente colocou na primeira aula, 12 habilidades, tá? Então, é o quê? É tudo que você tem facilidade. Tem facilidade em conter discussões, eu consigo, meu temperamento, trabalhar mais o envolvimento das pessoas com o que eu tô fazendo. Então, tudo isso é habilidade que é distribuído nesses pontos, tá ok? Uma outra coisa também que a gente estudou esses dias foi o quê? Nós somos formados do temperamento, né? O temperamento, a gente viu as características do fleumático, a gente tem todos os temperamentos dentro de nós, o colérico, que são os 4 principais, sanguíneos. A história do temperamento está nas outras aulas, tá? E a característica exata de cada um também. O melancólico, eu vou falando, vou escrevendo, às vezes sai um pouquinho aqui do prumo do que eu tô escrevendo, que eu tô tentando escrever e falar. Apaixonado, o nervoso, o amorfo. Nós temos o inseguro. Nós temos o obsessivo,
e o sensível. Aqui nós temos 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, tá? Os principais são esses 4. Esses são, tipo assim, uma ramificação, tá? Muitas características deles já se encaixam nesses aqui. Então, nós somos formados do temperamento, que é biológico. Então, cada um tem uma característica, tá? Então, é importante vocês verem depois como que funciona cada um deles, para vocês verem. E é legal, é a hora que você começa a entender, gente, é muito legal. Você vira e fala assim, caramba, eu sou isso, eu sou colérico, eu sou melancólico, não, eu sou sensível. Não, é muito legal. Você começa a se entender, se eu entendo o outro. Ó, para vocês terem noção, quem chegou há pouco tempo aqui, eu e meu marido, a gente não se combina. Não se combina. Se for pegar aqui pelo traço de caráter somado com temperamento, é totalmente o oposto um do outro. Daí, a gente tinha uma fase em que a gente estava, né, no processo de conhecimento, a gente estava com muito atrito. E como a gente trabalha essa metodologia de se autoconhecer e conhecer o outro, o que acontece? A gente começou a falar, pô, assim não vai dar, a gente não vai ficar ficando discutindo, né? Porque, gente, vamos ser sinceros. Meu, você vai querer ficar tanto tempo discutindo? Não é cansativo? Você olha e você vê o fim do seu relacionamento? Ah, eu não sei, eu não consigo viver essa sensação. Sabe, você começa a falar, pô, eu tenho que achar alternativa diferente. Daí entra o coeficiente de inteligência. Você começa a falar, pô, deixa eu achar outra alternativa diferente. Por aí não dá, né? Daí você vai e descobre o coeficiente emocional. Você fala, poxa, eu tenho uma emoção dentro de mim, então dá para eu trabalhar, então tem chance, tem futuro, eu tenho uma emoção dentro dele, eu tenho traumas que foram colocados nele, né? Ou então em mim, que precisa ser trabalhado, que causa insegurança, que causa, né? Então, poxa, vamos lá, vamos trabalhar, vamos ver o que dá certo. Depois que você lutar e fizer tudo que você tem direito e buscar todo conhecimento possível, você vê que não deu certo sua relação, daí você toma a atitude que você achar melhor, mas de forma consciente. Mas não toma atitude, gente, para daqui não sei quantos anos você olhar e falar, caramba, eu não sabia que isso existia. Eu não sabia que isso existia e podia salvar meu relacionamento. Não deixa para chegar nesse ponto, não, tá? Isso existe, faz parte, ninguém vai tirar isso da existência humana, tá, gente? Se a gente não quer exercitar e não quer ver, daí é um problema, é uma escolha nossa. Ó, vamos lá. Esquizoide, agora vamos ao traço de caráter. Vamos lá, traço de caráter. Nós temos o esquizoide, o oral, o psicopata. Que nome esquisito para quem entrou agora, hein? É traço de caráter, tá dentro de nós, tá, gente? Mas isso aqui não é a doença, né? Não é a psicopatia, tá? Masoquista também não é essa característica de querer viver assim, tá? É um termo técnico que foi dado por cientistas e adotou esse nome. Mas não quer dizer que sejam as pessoas, né, psicopatas ou masoquistas que você conhece aí por aí, não. Tem nada a ver. Pode até desenvolver, né, ter uma tendência maior a desenvolver a doença, mas não é por causa disso, tá? Então, o esquizoide é aquele lembra? A aula passada quem está acompanhando as aulas, a aula passada nós explicamos. Ele é aquele que foi no útero, sofreu seu trauma, formou um pedacinho ali do seu cérebro, da sua coluna no início, através da rejeição, né, que a mãe tem. Às vezes a mãe não tem uma rejeição contra a gravidez, tá, gente? Deixa eu beber uma água, peraí. Às vezes a mãe não tem uma rejeição na gravidez, da gravidez. A mãe ama aquela gravidez, a mãe é apaixonada naquela gravidez. Só que às vezes a sensação que ela tem de repente não conseguir dar conta, aquele nervoso, aquela ansiedade que ela tem por causa de alguém. Vocês sabiam? Isso, gente, é tão sério, vocês não têm noção. Isso é sério demais, tá? Nossa, tão bagunçado e sujo daqui, gente. Eu fui escrevendo, fui rabiscando. Isso é sério demais, tá? Para vocês terem noção, na minha segunda gestação, a minha filha tinha muito refluxo. Daí, olha para vocês verem como que é sério essas coisas, né? Na época eu não tinha esse conhecimento, nesse ponto que eu vou falar para vocês. Mas daí, depois que eu vim a estudar isso, né? Porque eu falei pra vocês, a gente sempre tá estudando. Viu um negócio estranho, já vai procurar saber o que tá acontecendo. Então, o que aconteceu na nossa vida? Minha filha tinha muito refluxo e a gente não entendia por quê. E ela chegou a tomar medicamentos caros, sérios, muita quantidade de medicação e o refluxo não passava. Daí a gente veio a descobrir, através do processo da terapia, né, do terapeuta, que
era do meu leite. O meu corpo, por causa do nível de estresse que a gente estava sofrendo na época, ele azedou meu leite. Então, o corpo, ele responde, tá? A todos os estímulos que causam trauma. Então, às vezes a pessoa... Por que surgiu o estudo dos temperamentos, do traço de caráter? Porque médicos, né? 400 anos antes de Cristo, olha lá. Médicos foram percebendo que doenças aconteciam porque as pessoas ficavam muito nervosas, ou as pessoas, quando elas eram muito legais e muito divertidas, elas se curavam rápido. Eles perceberam que fluidos no corpo causavam reações. Por isso que isso aqui não é besteira, gente. Isso aqui não é besteira, isso aqui é conhecimento. E a relação, ela funciona no momento que abre a sua mente para isso. Tá joia, Andréia, que legal. Vai ser uma alegria te receber. Tá? Então, o esquizoide é no útero, o trauma dele é a rejeição, né? Uma preocupação que a mãe sofreu durante a gravidez. Ela causou um estímulo cerebral nele de rejeição, né? Que ele ficou preocupado, ele lá dentro sofrendo, que o útero dela ficou rígido e frio, ele sofreu aquele impacto e ele foi tudo para a cabeça, porque era a época que ele estava formando a cabeça dele. Por isso que o esquizoide tem uma cabeça mais avantajada com relação principalmente à inteligência, ele é mais magrinho, mais alto. Eles são mais racionais, eles são mais diretos, tá, nas ideias dele. O oral é aquele que sofreu na época do desmame, ou porque ele queria mais mamar e a mãe não entendeu, ou que a mãe dava mamar toda hora que ele chorava e ele ficou num exagero. Ele é aquele mais gordinho, mais fofinho, e ele desenvolveu o quê? A necessidade de agradar, de tentar se comunicar, de tentar fazer se entender, né? Então, como ele desenvolveu isso, a comunicação dele é muito avantajada e ele tem a dor do abandono, né? Da sensação de abandono, ou do abandono que ele queria mamar, ou do abandono da mãe não entender a ideia dele. Então, ele se sente abandonado nas ideias. O psicopata é aquele que tem aquele corpo mais triangular. O que aconteceu com ele, tá? Com o psicopata. Ele foi aquele que naquela época em que a criança tá fazendo aquelas gracinhas, né? Ela começa a se descobrir fazendo alguma coisa, o pai e a mãe ficam, ai, vem cá, que lindo, mostra pro tio, mostra pra tia. Ele se sente manipulado, muitas vezes ele não quer fazer aquilo naquela hora. Né? E ele fica com medo da reprovação. Então, o processo dele é a manipulação. Então, ele começa a ser negociante. Ele percebe que se ele fizer uma gracinha, ele recebe alguma coisa. Né? Só que por ele ser assim, manipulador, mais assim, né? Ele consegue ser um grande líder. Então, tá vendo que tudo tem o mal e o bem? Depende do que você trabalha dentro de você. Daí nós temos o qual mais? O masoquista. O masoquista é aquele na época da fralda, que ele largou a fralda, né? Então, é a época dessa... que ele passou muita humilhação, todo mundo xingando ele, né? Poxa vida, você fez cocô na calça. Então ele tentava segurar o cocô. Então você vê que o bumbum dele é mais para dentro, o formato do corpo dele, porque ele tinha que segurar, né, todo esse cocô, ele não podia passar vergonha. Então o trauma dele é a humilhação, ele é mais retido, ele fala pouco, ele não se expõe muito, ele não gosta de sair de rotina, porque ele tem medo dele fazer merda, né, dele fazer porcaria, ele não saber lidar com a situação. Porém, ele é muito ágil nas soluções que ele vai ter. Então, ele é muito, assim, importante em tudo que ele vai resolver. Todo mundo chama ele, que ele resolve com muita facilidade, tá? Ele tem uma inteligência em termos de resolver problemas, tá? Só que ele retém muitas coisas para ele. Então, se você tá com uma pessoa assim, o que acontece? Muitas vezes você não consegue a comunicação fácil. Então, você já sabendo que seu companheiro é assim, você vai trabalhar o quê? A comunicação com ele. Você sabendo que seu marido tem o traço mais forte no psicopata, ou a sua esposa, tá, gente? Eu tô falando marido, mas é esposa também. Se você acha que seu companheiro ou companheira tem mais esse traço, o que você vai trabalhar com ele? A não manipulação. Você vai trabalhar para que ele não haja sempre em forma de manipulação. Então, você entendeu como é legal você descobrir sobre isso? É importantíssimo. Daí o rígido são aquelas pessoas que são sempre assim, chamam atenção, né? Às vezes ela nem quer chamar, mas ela chega num lugar, ela chama atenção, sabe? E por que acontece isso, tá?
Porque ela, normalmente, quando ela tá na fase em que a criança começa a sentir uns estímulos de prazer no corpo, é parte do corpo nosso, né? Não tem nada de maldade, nada disso. Então, ela começa a ter aquele processo da fantasia, às vezes, né? Dentro dela, aquela sensação assim. Então, o papai é a princesinha do papai, a mamãe, príncipe da mamãe. Daí, só que ela vê sempre em pares. Ela vê sempre que aquele homem largou ela para ficar com a mãe. Aquela mulher largou ele para ficar com o pai. Daí ele se sente traído. Então, essa sensação da traição estimulou o cérebro dele a ter o quê? Que se ficar mais belo possível, mais maravilhoso possível, mais chamativo possível para ele não perder. Então, o maior medo dele é perda. Então, ele tem muita insegurança, ele tem muita preocupação em sempre ser o melhor. Ele nunca acha que ele consegue ser melhor do que está acontecendo. Ele acha que ele tem que ser melhor, 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 melhor. Por mais bonito que ele seja, ele acha que está faltando as coisas. Ele fica naquele processo do medo, da traição. Né? Em contrapartida, ele é uma pessoa assim que ele consegue desenvolver bem um estímulo de união, porque ele se entrega demais, ele é muito afetivo, então ele consegue ser muito sensível com as coisas, né, nesse ponto, só que ele acaba carregando um estigma, um traço, porque ele sempre vê as coisas em pares. Muitas vezes ele não se satisfaz só com, eu tô com a relação eu e meu marido, ou eu e a minha esposa. De repente ele, tem que ter a presença de um terceiro, é como se tivesse sempre a presença de um terceiro. Então, quando você vive com rígido, você tem sempre que observar, quando você estiver vivendo com rígido, um homem muito bonito, uma mulher muito bonita, que chama muita atenção e tem esses traços de caráter, que ele vai sempre compensar, por mais feliz que ele esteja com você, ele vai sempre buscar algo diferente. Ele vai buscar, de repente, o filho, uma satisfação no filho, uma satisfação em um pai, uma mãe, né? Muitos acabam indo para o caminho errado, né? Acabam buscando amante e então tá errado. Então, assim, porque é um problema do traço de caráter dele. Então, quando você casa, né, uma avó, uma pessoa mais íntima, um trabalho, às vezes tem gente que canaliza no trabalho, então você vê que, poxa, o marido faz de tudo para a esposa, mas a esposa sempre foca no trabalho em primeiro lugar. Por quê? Porque para ela tá satisfeita com o marido, mas ela precisa de um terceiro ponto. Por quê? Porque a vida inteira o pai largou ela para ficar com a mãe, então ela associa sempre a vida dessa forma. Então é importante, quando você vive com traço assim, você sempre está atento. Se está canalizando, você já trabalha para que o afetivo seja suprido nesse ponto e acabou. Vocês vão estar bem para a vida toda, porque você sabe como lidar. A mesma coisa no oral. Entendeu? Você sabe como lidar. Quando você vê que ele está exagerando, que ele está indo para outro caminho de alimentação, por exemplo, que eles ficam muito obesos, né? Porque come muito. Muitas vezes, a maioria. Então, você já canaliza que o prazer dele é pelo dom dele, pelo que ele faz, pela alegria dele, não porque ele tem que canalizar por alguma coisa orgânica. Então, você consegue ir trabalhando esses itens, tá? Então, isso é bem legal. Então, o que é importante nesse ponto? É você perceber o quê? Você tem um consciente, um subconsciente que é feito informações. Elaine, mas eu não tô entendendo um ponto aqui. Poxa, mas se meu marido é assim, né? Meu marido é assim, tem esse traço aqui. Como é que eu vou mudar isso dele se a mãe dele fez um negócio para ele lá no útero, e como é que eu vou mudar isso? Você vai mudar com muito carinho e amor, porque agora você já entende. Você vai fazer essa parte dele que tem consciente entender o que está acontecendo. Daí vocês vão colocar exercícios e treinamentos para que mude essa consciência dele, dentro do subconsciente. As informações, é que nem assim, vai entrando nova, vai saindo as velhas e vai indo embora, tá? Ele tem um limite para informação, então você vai pondo informação e ela vai indo embora. Um exercício que eu sempre faço com os meus filhos, que eu ensino mães a fazerem, é quando seus filhos estão dormindo, você fala aquilo que você, né, que você quer que grave no subconsciente dos seus filhos. E você repete várias vezes aquilo ali. Entendeu? Seu filho, ele é peralta, né? Ele é bagunceiro, você fala, né? Você é produtivo, você é produtivo, você é produtivo, entendeu?
Daí, com o tempo, essas informações vão entrando e vão apagando as que estão sujas, digamos assim. E aí ele vai começar, o cérebro dele vai fazer o corpo dele produzir. E aos poucos você vai ver que ele vai largar de fazer bagunça e vai começar a fazer atitudes mais produtivas. Entendeu? Então, a gente, que bacana, né? Menina, tem muita coisa que a gente pode usar. Tem muito exercício, não é à toa, né, que existem os profissionais para isso, porque assim, existem muitas alternativas para serem usadas. O importante, peça fundamental do outro é você ajudá-lo, já que você sabe como você funciona. Por exemplo, eu sei que eu sou sensível. Eu sei que eu sou tudo, tá, gente? Eu sou tudo isso e eu sou tudo isso. Só que o que mais predomina em mim é o sensível e épocas em que eu tô mais alterada devido a meu processo hormonal é o colérico. Então, eu sabendo que isso é meio contraditório, os estilos dos dois, mas eu funciono assim. O que eu vou fazer? Eu não sei o que foi que aconteceu, que eu funciono assim. Só sei que como eu funciono assim, o que eu vou fazer, o que eu sei que é errado em mim, eu vou ajustando. Por quê? Porque eu já sei que eu cometo esses erros, e então esses erros eu não posso cometer. É uma escolha. Lembra que eu falei? A mesma coisa, eu sei quais são meus traços aqui, que são predominantes. Eu sei quais são os traços do meu marido. Então, eu vou ajudá-lo a eliminar os defeitos desse traço e eu vou ajustando os defeitos do meu traço. E eu vou melhorando, eu vou dizendo não para as coisas. Então, não, dizer não para as coisas que não são saudáveis. Ah, Elaine, gente, eu vou virar para mim agora de novo, tá? Espera só um pouquinho. Estou virando. Cheguei com carão na tela. Desculpa. Bom, vou conversar agora sério com vocês, tá bom? Então vamos lá, a aula de hoje. O que mais a gente aprendeu foi consciente e inconsciente. Trago a consciência. Trouxe a consciência como? Falando, insistindo, forçando? Não. Trouxe a consciência mudando os lugares que eu vou, mudando um pouco as pessoas que eu converso, trocando as informações para o meu cérebro enxergar aquilo que tem que ser enxergado. No momento que ele enxergar, a abertura acontece para você explicar o que é legal. Você explicou essas informações, começou a absorver, então tá. Então, começou a absorver, agora qual que é o próximo passo? Dizer não. Que é muito difícil, né? Porque as pessoas falam assim, não, eu sou assim. O outro tem que me entender que eu sou assim. Quando casou comigo, sabia que eu era assim. Tá bom, eu sei, o problema é se eu vou aguentar, né? Tem esse detalhe, entendeu? Então, assim, mas daí não é problema. Então, daí também não quer também querer a relação boa pra vida toda. Então, tem limite, a relação vai ter um tempo, gente. É inevitável, desculpa, né? Eu tô falando uma verdade pra vocês, mas lamento. Né? Se a gente não conseguir amadurecer a nossa mentalidade, descobrir que existem outras coisas para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente melhorar, as coisas que você está vivendo é temporário. Então, fase, tá? É sempre lembrar, a pessoa não é, ela está. Fase, tudo passa. Ah, mas eu tô brigando com a minha sogra, eu tô brigando com a minha mãe, eu tô brigando com... Gente, é fase. Se naquele período, mas já faz alguns anos, não tem problema, é alguns anos. Entendeu? Lamento, né? Infelizmente, mas é aquele tempo necessário para todo mundo evoluir nas suas situações. Entendeu? A gente tem que saber o que a gente vai falar sim e não. A gente tem que falar sim ao que contribui para o que a gente é, para o que vai ser favorável, senão você não vai evoluir, você não vai crescer. Então você tem que saber falar sim e falar não. Situações, convívios, pessoas, jeito de ser, entendeu? Ó, exemplo, eu faço casamento. O que eu vejo? Eu vejo a noiva e o noivo eufórico com os seus amigos na pista de dança. Oh, legal, curtiu o casamento, belezinha. Daí, o casal tá lá construindo a vida deles a dois e tá a turma de amigo que tava dançando com ela, a turma de amigo que tava dançando com ele.
Com o tempo, eles estão convivendo porque eles estavam acostumados sempre o casal conviver com todo mundo, porque todo mundo estava solteiro na mesma barca. Só que agora eles são casados. É outra cabeça. É outro jeito de ver. Se aqueles amigos, vamos supor, são 5, se aqueles 5, 2 gostam e ajudam vocês positivamente, amém, vão ser amigos para vocês para o resto da vida, vão jantar com vocês, vão curtir com vocês, vão em lugares com vocês. Agora, não é obrigatório ficar com 5. Se esses 3 começam, qualquer briga que vocês têm, eles vêm e ficam. Ah, falei? Ah, vida de solteiro? Ah, tá vendo? Ele quis casar. Não, mas ele não pode fazer isso pra você, você não pode deixar. Você tem que, entendeu? Corta. Lamento, podia ser a vida toda, de infância, mas não contribui para a escolha que você fez. Entendeu como é que funciona? Gente, é simples. Entendeu? É só abrir a mente. É simples. O relacionamento, ele parece complexo quando você olha tudo isso e fala, ah, meu Deus, mas na hora que você absorve, que você começa todo dia a ter aquele exercício, que às vezes é irritante, porque você tá naquele período, então seu temperamento não é de aceitar fácil as coisas, temperamento não é de aceitar, mas todos os temperamentos estão dentro de você. Você que pode acionar os outros, tá? A escolha é sua. Todos os traços de caráter estão dentro de você. Você não vai ter que ser o que outra pessoa é. Você só vai acionar, estimular o que está adormecido para abafar aquilo que não está legal. Você não precisa deixar de ser aquele temperamento. Só que aquele ponto que não está legal, você troca por um outro ponto que esteja legal. É só você estimular. Tem gente que consegue estimular naturalmente. Tem gente que precisa de exercícios. Não importa, você vai ver seus limites, né? Olá, Oliveira. Quem entrou depois? Quem entrou? Quem tá entrando? Gente, é uma live aula, tá bom? Então, eu já estou encerrando, que hoje a gente passou do tempo. Eu estou encerrando. Quero agradecer vocês, pedir para vocês virem amanhã. Quem não acompanhou, acompanhe as outras aulas, que é uma sequência, senão vocês não entendem a próxima, tá? Vai ser uma sequência. São 5 pilares, 5 aulas falando de cada pilar. Uma aula foi de introdução e vai ser uma aula de conclusão. Então, ao todo, 7 aulas, tá bom? Então, eu quero que vocês acompanhem. É bem legal, bem importante, tá bom? Então, conto com vocês amanhã. Sejam sempre bem-vindos. Eu escolho ser família, hashtag eu escolho ser família, porque você pode. Você é o ponto fundamental que pode escolher o que vai acontecer na sua vida. Tá? Sempre com a bênção de Deus, sempre com a força maior sobre você, regendo tudo isso que Ele mesmo criou. Ele mesmo criou para você tomar conta, tá? Então, você toma conta do seu corpo da melhor forma possível, tá joia? Porque a escolha ela é sua. Eu escolho ser família, você escolhe ser família também? Então, vem sempre comigo, tá? Eu vou estar nos conteúdos durante o dia, né? Tem os conteúdos para homens também, gente. Convido os maridos. Tem meu marido, que hoje é dia, papo de marido, tá? Tem os conteúdos para os homens e quem também precisar de mentoria, a gente faz mentoria também, com acompanhamento junto com ele também, para ter aquele diálogo mais masculino, tá joia? Estamos sempre possíveis a essa orientação com vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença. Que legal. Fico muito feliz com a presença de vocês. E eu vou encerrando a live, amanhã espero vocês aqui. Fiquem com Deus. A gente, mais pra frente, nas outras lives, eu vou abrir para vocês também, tá joia? A gente vai trocar ideia aqui direto. E que aqui é muito conteúdo, às vezes eu não consigo trocar ideia com vocês, assim, direto, né? Porque elas têm que passar os conteúdos. Mas mais para as últimas aulas, a gente vai ter essa oportunidade, tá? Fiquem com Deus.